né? Hoje nós temos aqui o João Paulo Oliveira e o Augusto Vasconcelos, que fazem parte de um movimento denominado Frente 1899, que é o ano de fundação do Esporte Clube Vitória. Primeiro eu gostaria que um dos dois, quem quiser abrir a conversa, né, me explicasse como é que nasceu, de onde vem a Frente 1899, esse movimento, né, que existe dentro do Esporte Clube Vitória. Boa noite, Augusto, né? Boa noite, Lé, boa noite a todos os seus ouvintes, a toda a sua equipe. Antes disso, você se apresente, por favor. Eu faço sempre esse pedido aqui, né, que o convidado se apresente. Quem é o Augusto Vasconcelos? Muito bem. Eu me chamo Augusto Vasconcelos, eu sou advogado de formação, sou professor da UNEB, licenciado, professor da UNIME e de pós-graduação, da Escola Superior de Advocacia também. E estou presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia e um amante e apaixonado pelo Vitória desde 1987, quando meu pai começou a me levar para Fonte Nova para assistir o Leão e vibrar com as vitórias, também chorar nas derrotas, mas principalmente manter o amor erguido a este clube que nos honra e que nos dá motivos para continuar perseguindo os objetivos para reerguer o nosso glorioso Esporte Clube Vitória. Já chega a primeira mensagem aqui direcionada a você, Henrique Garcia de la Torre. Já ligado nos amigos, mesmo rubro-negro, Augusto é uma grande representatividade em tudo que se dedica. Colega da Caixa e de outras frentes de batalha, né? É um grande amigo, Henrique. Ele é suspeito para falar, mas é um grande amigo, um colega meu da Caixa Econômica, eu sou funcionário da Caixa. E é importante, Léo, a sua primeira pergunta em relação à Frente 1899. Deixa eu só pedir para o João se apresentar. João se apresenta, então. Boa noite, João. Boa noite, João Paulo Oliveira. João Paulo Oliveira. Boa noite, Lé. Boa noite a toda a torcida do Vitória. Meu nome é João Paulo Oliveira, como já foi dito. Eu sou comunicólogo, sou formado em jornalismo. Atuo no ramo empresarial agora com agência de comunicação, Anés Comunicação. Vou mandar um abraço aqui para meu sócio que deve estar ouvindo agora, Zeca Peixoto. E pesquiso futebol, business ligado ao esporte há 11 anos, né, com certa profundidade. Tenho formação na área de gerenciamento de projetos também. E como Augusto, eu mais antigo do que ele, quer dizer, a gente tem a mesma idade, mas eu fui picado pela paixão em ser Vitória um ano antes, em 1986. Meu pai me levou para um Vitória Ipiranga na Fonte Nova e foi dali que começou minha paixão toda pelo clube. E me emociona até hoje as imagens que me vêm à cabeça de momentos marcantes que a gente viveu, até junto na arquibancada. E assim, jornadas memoráveis, de muito mais alegrias do que de derrotas. Derrotas que, infelizmente, agora a gente está vivendo com mais intensidade, infelizmente, né, por essa administração, digamos, pusilânime que o Vitória está submetido agora. Muito bem. Então, Augusto, me diga aí, o que é a Frente 1899? A Frente 1899 é o resultado da junção de diversos rubro-negros que se encontram na arquibancada, que são amigos e outros que foram se incorporando com o passar do tempo, no sentido de inaugurar uma nova etapa do clube. Acreditamos que é necessário uma oposição, mas que não seja uma oposição ligada aos interesses das antigas famílias que já controlaram o clube. Achamos que o Vitória é muito grande e ele precisa ser administrado a partir dos interesses da sua torcida, numa visão profissional de longo prazo, com visão de planejamento, no espírito da profissionalização do futebol e da democracia, com os princípios que regem exatamente as gestões mais modernas que hoje fazem do futebol um dos esportes mais competitivos do mundo e que movimenta bilhões, e aqui no Brasil não é diferente, mas ao mesmo tempo uma gestão que leve em consideração a necessidade de você produzir na eficiência do trato do futebol, não só a marca futebol, mas o clube como um todo. Então a Frente 1899 é um grupo de oposição à atual gestão do clube, uma avaliação que nós temos de que a gestão atual ela é bastante responsável, e aí a gestão atual nós falamos desde 2006, este grupo que assumiu o Esporte Clube Vitória, ele nos deixa um legado muito ruim
para as tradições do nosso clube. O patrimônio do clube não cresceu, as divisões de base se deterioraram, apesar do título da Copa do Brasil. Nós vivemos um processo anacrônico de gestão, completamente ineficiente. Eu não sei se você sabe, Tilé, para você montar uma chapa no Vitória hoje é quase impossível pelas regras atuais do Estatuto, onde você tem exigências draconianas que impedem a participação do contraditório. Não há contraditório na eleição do Vitória. Trata-se de uma eleição homologatória. O conselho é montado a partir de um convite. Inclusive, há conselheiros que sequer sócios do clube são. Então, o estágio atual da nossa instituição, com mais de 120 processos trabalhistas, um clube que contratou nos últimos anos quase 30 jogadores por ano. A média é essa. A média 30, é essa, né? 30 jogadores por ano. Mas eles dizem que isso daí é uma gestão sustentável. Imagine. Gestão sustentável. E jogadores, Chile, me desculpe interromper, Augusto. À vontade, João. Jogadores de qualidade questionável, a maioria deles. Sim. Entendeu? E de forma, assim, aleatória a contratação. Assim como o Bahia levou uns 10 anos fazendo esse tipo de contratação. Muito esse tempo. ano melhorou bastante. Muito tempo. O que aconteceu ao longo desses 10 anos, das gestões do senhor Alex Portela, do senhor Carlos Falcão, por pouco tempo, mas enfim, e agora do senhor Raimundo Viana, foi de sucessões de acerto e erro. E as contas do Vitória foram uma bancarrota. Essa conversa de que o Vitória é sólido economicamente é uma falácia, uma mentira. Se o Vitória tivesse tão bem com as contas hoje em dia, será que ele estaria passando por esses problemas que está hoje lá no clube? Essa vagarosidade em se contratar, essa espera sem fim para a chegada de novos jogadores que possam reforçar esse elenco que tem grandes chances de ser rebaixado para a terceira divisão. Essa é a grande questão que a gente levanta, que o grupo, que a Frente 1899 levanta e quer questionar perante a diretoria atual. Sabe o que eu acho? Eu sinto, como eu senti lá na época do Bahia, que existe um clamor muito grande mesmo pelas eleições diretas no Vitória também. Com certeza. Como é que vocês estão enxergando? Vocês acham que eles estão querendo engessar, impedir que isso venha a acontecer, ou vocês acreditam piamente que isso vai acontecer nas eleições diretas? Não tenha dúvidas de que há uma tentativa clara de impedir as eleições diretas no clube. Por diversas vezes, o senhor Alex Portela já declarou isto abertamente, de que era contrário às eleições diretas. Há conselheiros hoje trabalhando, inclusive divulgando nas redes sociais posicionamentos contrários às eleições diretas, e apesar de um certo discurso a favor, que aparentemente alguns passaram a adotar, nos bastidores trabalham para sabotar qualquer tentativa de eleições diretas. Nós teremos uma Assembleia Geral no próximo dia 6 de junho, a Frente 1899, assim como outros grupos de oposição ao Vitória, que estão se articulando num conjunto de oposições denominado por um Vitória Melhor, e nós estaremos defendendo lá as eleições diretas e a reforma do estatuto do clube. Mas mais do que as eleições diretas, é importante que nós tenhamos no processo de eleição do clube a proporcionalidade na composição do conselho. É inadmissível que um conselho com mais de 300 pessoas e 150 suplentes sejam apenas pessoas que vão homologar as decisões da diretoria. É necessário que o conselho seja um espaço arejado para a discussão sobre o futuro do clube. O Bahia deu um bom exemplo no sentido de fazer um conselho proporcional, onde você convive com diversas opiniões, mas e isso consegue conviver harmoniosamente. E ainda que tenha conflitos, o conflito é salutar, se for para o bem do clube. Posicionamentos, pontos de vista distintos são interessantes. Em discussões de alto nível, como é a regra do debate democrático, isso daí é salutar, você ter determinado tipo de ponto de vista divergente, isso daí é normal. Agora, o que não pode é o que está acontecendo hoje no Vitória, de um total engessamento do debate. Não se debate o Vitória, não se debate o clube. Esse é um grande problema. Você entende, João Paulo, que isso é para perpetuar esses que estão no poder? Ou tem algum outro tipo de manobra que, por exemplo, eu não esteja enxergando? Eu nunca vi na história da humanidade nenhum enquadramento político, nenhum partido, nenhuma facção que esteja no poder e queira abandonar o poder. Assim, de forma
Entregar simplesmente... Entregar por entregar. Nunca vi. Então, eu acho que existe essa intenção, sim, de perpetuação. Aliás, até nisso, desculpa me interromper, até nisso o Vitória foi diferente, porque tentou se passar uma imagem que Falcão estava entregando, né? Mas nos bastidores foi trabalhada uma candidatura de uma pessoa que é ligada ao grupo, né? Pois é, mas o que a Frente 1899 entende é que está sendo articulada uma grande trama nos bastidores para que para que se mantenha o status quo, para que nada seja alterado e que o clube continue nesse processo de degradação que ele está hoje. Isso é grave, isso é grave. Augusto tem uma opinião muito bem embasada sobre isso, e nós vínhamos discutindo isso aqui no caminho, e é claro, para frente 1899, que existe, para o Vitória crescer, voltar a crescer, e é importante que a gente diga isso, Tilé, que o torcedor possa voltar a sonhar com um clube gigante que um dia sonhou. É fundamental, é sine qua non que o Vitória tenha eleições diretas e formação proporcional do Conselho. Isso é fundamental hoje nesse processo que o Vitória está vivendo. É bom ressaltar, Tilé. Você fique bem à vontade, porque é o seguinte, eu não gosto de fazer papel de Faustão. Faustão não deixa ninguém falar. E aqui é o contrário, aqui o convidado fala à vontade. Quando eu achar que deve encaixar uma pergunta, eu encaixo, mas considerações fique à vontade. Então, Tilé, na verdade, nós vivemos assim uma geração, claro que o Vitória ele tem a participação de diversas gerações que passaram e adotaram esse clube e tem ele como uma das partes importantes da sua razão de vida, porque o futebol ele é muito mais do que o entretenimento, do que o aspecto lúdico. Ele envolve com as emoções e mexe com o humor das pessoas e com o dia a dia. Quantas vezes nós, após uma vitória ou após uma derrota, os sentimentos eles se misturam com o convívio do dia a dia. Então o futebol não é apenas o lado lúdico, ele tem a ver com o próprio convívio cotidiano do torcedor com o dia a dia na sociedade. Mas com essa geração que se acostumou a ver um Vitória vitorioso, e a antiga geração que viu um Vitória não tão vitorioso assim, mas que também se acostumou, hoje está com a perspectiva de sonhar por um clube grande interditada. Nós vivemos um momento em que os sonhos estão sendo bloqueados, e bloqueados por uma visão que apequenou Vitória. Apequenou a Vitória com uma política pés na lama, porque não se trata de política pés no chão, na medida em que você esconde o balanço financeiro da instituição, utiliza o Vitória S.A. para escamotear a dívida real do clube, que é estimada hoje em mais de 120 milhões de reais, e é evidente que essa dívida colocada por debaixo do tapete através do Vitória S.A., ela pode esconder uma realidade bastante cruel, porque para reerguer o clube, nós vamos precisar de uma força-tarefa. E é essa força-tarefa que a torcida está se propondo, que começa a se articular, que começa a se organizar. Os sócios torcedores, eles precisam também ampliar a sua participação no dia a dia do clube, porque sem pressão não haverá mudança. E nós estamos assim no intuito de organizar, por isso o nome Frente 1899, uma ampla frente, uma coalizão que envolva amplos setores da torcida do Vitória, dos cronistas esportivos, dos segmentos ligados aos empresários do ramo do futebolístico, dos setores institucionais, porque o Vitória é muito mais do que um time de futebol. Assim como o Bahia, é óbvio. São instituições que fazem parte das tradições do baiano e do Nordeste e que não podem ser tratadas como um lixo. Eu atendi essa semana a Emerson Ferretti, presidente do Ipiranga, foi uma conversa muito proveitosa e nós discutíamos o legado imaterial, né, a importância do Ipiranga para a cultura do povo da Bahia. Sim, e essas instituições, os clubes de futebol, especialmente Vitória e Bahia, e no caso aqui do nosso papo sobre o Vitória, são clubes que devem ser tratados com o maior profissionalismo possível, porque você não está tratando de um ambiente seu. Então veja, determinados discursos, eu coloquei dinheiro do Vitória quando ele estava na pior, quer dizer, isso lhe dá o direito de tomar decisões em nome do clube que podem afastar o torcedor da arquibancada, que podem inviabilizar a conquista de um título e que podem, sem dúvida, deixar de revelar jogadores na base. Qual foi o jogador revelado na base nesses últimos anos? Se nós analisarmos, o Vitória caiu para a Série C em 2006, caiu em 2005, né?
Em 2006. 2004 para B, 2005 cai para C, 2006 começa a disputar a Série C. Mas caiu para a Série C e havia um legado de um patrimônio da divisão de base. Com certeza. Havia uma estrutura do Barradão crescendo, havia uma expectativa de crescimento da torcida. Depois disso, passou a ter momentos importantes. Agora, de lá para cá, apesar de títulos estaduais que foram muito importantes, nós vibramos com cada um deles. Mas os momentos também de tristeza e de derrota, para sem desmerecer, para times como Bahia de Feira, como Colo-Colo, quedas novamente para a segunda divisão, os processos de deterioração interna da estrutura do clube, o esvaziamento do Conselho Deliberativo como espaço de debate. É importante registrar, nós não queremos retomar o passado. Não estamos defendendo nenhum modelo de gestão que já passou pelo Vitória. Estamos querendo inaugurar uma nova etapa que leve em consideração aspectos positivos do passado e também quer beber da experiência dos aspectos negativos para não repeti-los. E a experiência nos mostra que o clube precisa se arejar. E arejar significa, nesse momento, eleições diretas com conselho proporcional, com ampla participação do torcedor, agregando mais gente para discutir o futuro do clube. Eu diria só uma coisa, você só não vai contar aí com a imprensa, porque eu não ouço ninguém falar nada de oposição no Vitória, né, na imprensa esportiva. Não sei porquê, mas não ouço. Não se fala disso. Daqui a pouco eu volto com o João Paulo Oliveira e o nosso querido Augusto Vasconcelos aqui no Papo Mutilé. São 23 horas e 21 minutos, hora do primeiro intervalo comercial. Estando aqui com o pessoal da Frente 1899, que está querendo fazer um trabalho de soerguimento, né? Será que o termo correto é esse? De recuperação, talvez seja melhor colocado, né? No oferecimento de Saveiro Veículos, oficina aberta em Água de Meninos, você acompanha o serviço ao lado do mecânico. Pague o seu serviço em até 6 vezes no cartão de crédito sem juros. Na contratação de qualquer serviço, você pode escolher limpeza de bicos ou higienização do ar-condicionado inteiramente grátis. Saveiro Veículos, sob nova direção, com o comando de Chico Pinto. Ligue 3380-4040 ou 3254-4040. Sim, João. A gente falava aqui no intervalo sobre gestão, modelo de gestão, né? Qual é o modelo de gestão que você considera como ideal? A Frente 1899 considera como ideal para ser implantado no Vitória? Porque vocês gostariam de ver, pelo menos, sendo implantado no Vitória? Bom, Tilé, vale a gente pensar assim, um pouco no passado, olhar para o passado para vislumbrar um futuro proveitoso, mais pujante para o Vitória. A gente observa que o clube, a capacidade de produção do clube nas suas divisões de base está estagnada há 10 anos. Como Augusto falou, bem lembrou, nós não conseguimos revelar atletas de alta performance há muito tempo. Gabriel Paulista foi muito bem vendido, é verdade, diga-se de passagem, justiça seja feita, mas não foi um jogador produzido na base do Vitória. Chegou aqui pronto, passou um tempo na base, foi pro profissional e conseguiu ser vendido numa crise que o Arsenal estava passando, que o time lá da Espanha estava passando, e acabou comprando um jogador por aquele valor. Muito bem, a Frente 1899 entende que o Vitória precisa crescer nas suas estruturas. Vitória precisa hoje se enquadrar na nova realidade do futebol, que é um business no Brasil de 13 bilhões de reais por ano, que movimenta na economia. Será que, se eu fizer uma pergunta agora para o atual presidente do Vitória sobre marketing esportivo, gestão sustentável, ele vai saber me responder a contento sobre o que ele pensa, sobre projetos que podem ser implantados? Eu penso que não. Até porque quem o colocou no cargo, que foi o senhor Alex Portela, fez uma carta para os conselheiros recomendando o voto no senhor Raimundo Viana. Falou abertamente no... Quem teve mais influência, Alex ou Falcão, na eleição de Raimundo Viana? Se lê as questões no conselho... Hoje o Falcão tem mais gente no conselho do que o próprio Alex. É o que dizem, é o que eu ouço. Pois é, Alex. Desculpe, Tilemon. Pois é, Tilemon, a gente não sabe por que a questão no conselho do Vitória é tão anacrônica que é impossível a gente ter uma certeza de quem tem realmente o poder no Vitória, no conselho. Mas voltando à questão, o senhor Alex Portela deu uma declaração num jornal local, falou abertamente para o mercado, lógico, e disse que para mandar jogador embora ele tinha que atrasar salário.
Eu acho que aquela pegou mal pra caramba, mas tudo bem. Pro mercado. Jornal lá do outro lado. Pro mercado, será que isso daí é interessante? Será que eu, como investidor, vou ter coragem de colocar meu dinheiro ali naquela instituição gerenciada por um sujeito como esse que fala uma coisa dessa? Acho que não. Então, a frente vislumbra o profissionalismo pleno do Vitória, com um projeto de crescimento que a gente pensa, como é que o Vitória tem que ficar, tem que estar, onde ele tem que estar daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então ele tem que se modernizar, desde as suas estruturas de base, centros de treinamento de excelência que hoje não tem, isso é bom ser falado. Vitória tem que buscar fazer essa arena que a torcida tanto sonha. Vitória precisa se reestruturar e se enquadrar na realidade do futebol mundial. A gente acabou de ver agora, assim, lógico, com guardadas as devidas proporções, um time como a Juventus, com quase metade do orçamento do Real Madrid, pela organização, pelo projeto, pelo arrojo dos seus gestores, conseguiu fazer um estádio monumental pela metade do preço que custou a Fonte Nova. Há 4 anos é campeão italiano e bateu agora na final da Champions League. Isso daí não vem por acaso, não vem por acaso. É muita organização, muito profissionalismo. É isso que a Frente 1899 vislumbra resguardar as tradições de um clube legalista que tem na sua história grandes rubro-negros que prestaram grandes serviços à instituição, mas com a visão de futuro que mire um clube poderoso, competitivo e que possa, de fato, fazer com que os olhos do torcedor voltem a brilhar com sonhos que a gente já teve em um passado bem recente. Infelizmente, cerceado por essa atual gestão que está aí, infelizmente. Eu não gosto de ficar falando muito assim do que aconteceu no Bahia, porque fica parecendo assim, o cara foi candidato a presidente do Bahia 2 vezes, só fica falando de Bahia. O assunto aqui é Vitória. Mas é que a situação é mais ou menos semelhante, né? O Bahia, ao meu ver, com essa questão das eleições diretas, o conselho de forma plural, né, heterogêneo, o Bahia começa a se reorganizar. É difícil você dirigir um clube quase falido. Eu digo aqui, eu acho que o Marcelo Santana vem fazendo um belo trabalho. Porque você pegar um clube que estava lá com mais de 130 milhões de débitos, né? Que na realidade não conhecia nem os seus débitos, porque toda hora aparece um dizendo que tem crédito lá no Bahia, toda hora aparece um. Então o sujeito assumir um clube com esse perfil, né, com essa situação aí, é muito complicado mesmo. E pelo que vocês dizem, a situação é mais ou menos semelhante. O Vitória também é um clube devedor, embora eles digam que não é isso? E o que eu acho mais interessante é que também há resistência, como houve no Bahia, para poder abrir o clube para as eleições diretas. O caso do Bahia foi um caso singular, porque houve uma série de coisas, de bastidores, né, que influenciaram também na retirada do presidente Marcelo Guimarães Filho. Então, você acha que o caminho é mais ou menos semelhante ao do Bahia mesmo, ou teria algo diferente para acontecer na sua visão? Você sabe que tem um processo aí de uma possível intervenção no Vitória que me parece nas mãos da mesma juíza que concedeu a intervenção no Bahia, a doutora Silvia Zarif. Silvia Zarif, a desembargadora Silvia Zarif. Já tem mais de um ano esse processo nas mãos dela no Tribunal de Justiça. E é evidente que a luta nossa pela aprovação da intervenção, para que o TJ ele possa de uma vez por todas, porque veja, é importante esclarecer para a torcida, o processo de intervenção não é uma ruptura democrática, é o contrário. E não pertence a algum clube A, B ou C, isso, é o contrário. Não é de um grupo A, B ou C, pertence à torcida. Não. É um processo que hoje todos os grupos de oposição têm tratado sobre o assunto, porque na verdade houve uma ruptura democrática com as pseudo-eleições do Vitória acontecidas quando o senhor Carlos Falcão foi eleito. Conselheiros que não eram sócios isso que alega, passaram a ser eleitos e participarem do Conselho Deliberativo. Isso é rasgar o estatuto do clube. Além de uma série de irregularidades em relação de ata também que não foram feitos. Registro de ata. Na Junta Comercial do Estado da Bahia, a ata nem foi feita. A ata nem foi feita da eleição do conselho do senhor Alex Portela ainda. Pois é, o importante é o seguinte, olha, a torcida, ela precisa formar uma convicção e ajudar nesse processo de pressão, porque da forma como o clube está organizado hoje, infelizmente nós temos que falar isso, o caminho para um eventual rebaixamento, eu falo nem não subida,
eu falo para um eventual rebaixamento. Ouvi agora a entrevista do senhor Raimundo Viana. Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho raiva, não tenho ódio, não tenho nenhum rancor com as palavras do Raimundo Viana. Eu sinto, sabe o quê? Mas eu sinto uma certa vergonha alheia. Ele é um profissional, assim como eu, é advogado também, meu colega, é professor também, assim como eu. Tenho muito respeito e não o conheço pessoalmente, mas tenho um profundo respeito pelo profissional e aqui não faço nenhum juízo de valor em relação à pessoa. Mas lamentável as declarações que ele acabou de dar numa rádio aqui, hoje à noite inclusive. São declarações que revelam um despreparo completo em relação à gestão de um clube de futebol. Parece que o Vitória deu uma regressão. Voltou na história, né? Para os primórdios do amadorismo do futebol. Então, a Vitória de hoje é nesse sentido. O Bahia de ontem, o Vitória. Pois é, estamos vivendo nesse sentido. Assim. O pessoal tem brincado aí nas redes sociais que nós estamos vivendo a baianização do Vitória e a vitorianização do Bahia. Teve aquela época aumento do profissionalismo. Sem aqui quer dizer que Paulo Carneiro era o porretão, mas Paulo Carneiro levou muitos anos ganhando todos os títulos. Acho que de 10 ele ganhou 7, alguma coisa assim, ou 8. Então ele realmente trouxe, por exemplo, um torcedor muito jovem, um menino de 9, 10 anos de idade hoje. É difícil ser Bahia, porque ele acompanhou mais um processo de Vitória ganhando do que o Bahia ganhando, né? Então essa é uma coisa que realmente precisa ser observada. E assim, Tila, é importante ressaltar, nós precisamos dessa mudança já, neste ano de 2015. Não se trata de esperar as eleições para o ano de 2016, porque até lá pode ser muito tarde. Sim. Muito tarde. E nós estamos querendo eleição. É claro que a Frente 1899, assim como os grupos de oposição, podem e devem se articular para disputar a eleição. Mas nós queremos que tenha um processo. Que tenha um processo que chame o torcedor. Né? Com lisura, não dá para aceitar que você escreveu uma chapa hoje no Vitória. Você precisa ter 300 sócios adimplentes para titulares, 150 no suplência. Se você não tiver 450, você não escreve a chapa. Esses 450 tem que estar adimplentes com 18 meses. Se o sujeito ficar inadimplente um dia, ele corre o risco de ser inelegível. 1 ano e meio. E você não tem lista. Qual é a lista de sócios do Vitória? Desconhecida, ninguém sabe, não está no site. As chapas que podem eventualmente concorrer às eleições não sabem quem são os sócios. Como se comunicar com os sócios? Qual a garantia que temos de que a lista eventualmente a ser divulgada, ela seja uma lista com credibilidade? Que garantias nós temos em relação a isso? Então o processo de intervenção, ele é fundamental para tirar o clube dessa lama em que ele está se aprofundando. E eu temo pelo pior. O pior de um eventual rebaixamento. Não torço por isso, ao contrário. Claro. Sou torcedor de arquibancada, sócio do Somar Vitória há mais de 5 anos, assim como o João, a nossa turma da Frente 1899, é uma turma que vibra, torce junto, inclusive, nos jogos. Temos acompanhado de maneira muito atenciosa e preocupante o rumo do nosso clube. Torcemos amanhã para que o Vitória vença bem o Asa, mas infelizmente a gestão do futebol, é verdade que gestão ela não ganha título, mas a gestão prepara o clube para títulos. Ela prepara o clube para momentos vitoriosos. E infelizmente não é isso que vimos atualmente na gestão do Leão. João, quem são os principais líderes do movimento Frente 1899? Bom, são pessoas ligadas de alguma forma pelas arquibancadas do Barradão, acostumadas aí sempre ao estádio, e nós, eu, Augusto, Lucas Brandão, que está nos Estados Unidos, Davi Abenraim, Murilo Neri, enfim, pessoas que têm o mesmo perfil, jovens, empresários, profissionais liberais, pessoas independentes nas suas vidas, e que veem com preocupação esse estado de coisas que está no Vitória, se instalou no Vitória, infelizmente, nesses últimos anos. A gente tem sempre conversado pelas redes sociais, até nas nossas reuniões presenciais, nós temos debatido o estado de coisas que se instalou no clube, e nós vemos com preocupação, como disse Augusto, o futuro do clube. Como é que o Vitória, do jeito que está, vai ficar daqui a 10 anos? Ou daqui a 2 anos? Porque, Tilé, você é do futebol, você está nesse ramo há muito tempo. Quase 40 anos. Pois é. Quase 40 anos. Pois é. Você acha sustentável 30 contratações
30 atletas por ano, numa média, em 10 anos. O que é isso? Você não tem num clube, numa instituição, os balanços publicados há 7 anos. Há 7 anos não são publicados. Eu fiquei, na época eu estava fazendo um estudo de mercado e uma empresa chamada BDO, RCS lá de São Paulo, publicava sempre os balanços com riqueza de detalhes. E em 2009, se eu não me engano, foi uma fração temporal de um ano para outro. As contas do Vitória S.A. bateram em 85 milhões em déficit. No outro ano, no ano seguinte, 4 milhões de lucro. O que é isso? O que é isso? Não existe parâmetro para você analisar esse negócio. Não existe transparência. Hoje em dia, o que mais se fala no meio empresarial, entre os executivos, em toda a cadeia produtiva do esporte, é na sustentabilidade, na transparência das coisas que são feitas. E a gente não vê isso se reverberar no Vitória. Nós não encontramos parâmetros de sustentabilidade na atual administração do Vitória. E agora, é engraçado, a comunicação deles é um tanto interessante. Contratou Pedro Quem. Eles estão vendendo essa contratação como uma novidade, um jogador que já passou aqui há 3 anos e não joga em alto nível desde então. Quer dizer, eu não consigo entender, eu não consigo conceber isso como algo positivo para o Vitória, sabe? E para nós que somos torcedores, vamos para o estádio, estamos lá sempre torcendo, querendo o melhor para o clube. E a gente se depara com determinado tipo de notícia como essa, de factoide às vezes que são criados para contemporizar, para amenizar o clima da torcida. Isso é muito triste pra gente, isso é muito triste. Muito bem, são 23 horas e 40 minutos em Salvador, Bahia. Vamos ao segundo e último bloco comercial, meu querido Emerson Mendes. Fiz um comentário, mas não perguntei a opinião de vocês. Por que não há espaço para a oposição do Vitória na imprensa esportiva? Pois é, hoje... Qual é a ideia de vocês sobre isso? Pois é, na verdade eu acho que há uma blindagem em relação às coisas do Vitória na imprensa esportiva baiana, uma blindagem que não começou agora, já dura algum tempo. Há uma enorme dificuldade dos grupos de oposição apresentarem suas ideias. Nós não estamos aqui querendo fazer nenhum confronto pessoal. Trata-se de uma discussão sobre o futuro da instituição. E, infelizmente, não são todos os veículos que concedem esta abertura. Agora, com a crise do clube, nós temos visto aí vários canais se apresentando e se colocando à disposição para nos ouvir e ouvir os demais grupos. E achamos isso muito salutar. Mas é importante ressaltar que há uma certa dificuldade mesmo na imprensa esportiva baiana para tratar dos assuntos relacionados ao Vitória. Eu queria aproveitar o ensejo. Essa nossa entrevista aqui está sendo muito ouvida. Eu estou recebendo aqui vários abraços. Pode registrar aí, por favor. Um deles aqui é o do ex-secretário da Copa, agora secretário de Articulação Institucional de Lauro de Freitas. Campelo, né? Meu amigo aí, Ney Campelo, grande rubro-negro. Um abraço, Ney. Um abraço pra você. Tá mandando um abraço aqui pra Tilé também. Um dia eu vou convidar ele. Um dia desse eu vou convidar ele. Outro abraço pra ele. Sim, que é um cara Ney Campelo, que fez um trabalho interessante na Secopa, no sentido dele promover vários eventos fora do país, promovendo a Bahia também. Ele dá uma boa entrevista, né? Só que até nisso a gente sentiu falta de certa visão de clube. Na época também do Bahia, que não passava pelo momento que está passando hoje de reestruturação, mas que cadê o Vitória também participando, aproveitando essa janela de exibição fora do país para captação de um proveitozinho com aquelas camisas. Foi verdade. Não, mas ali foi a posteriori, mas durante o processo todo da preparação foram momentos interessantíssimos que já passaram, não tem mais como recuperar, que infelizmente essa administração aí do Vitória comeu mosca, né, como diz na gíria. Eu quero aproveitar. Como é que você faz para se associar ou se filiar, não sei como é o termo que se usa, na frente 1899? Pois é, Tilé, os grupos de oposição, eles se uniram porque acessar a lista de sócios do clube é a coisa mais difícil. Inclusive a ação da intervenção pede também o acesso à lista de sócios, mas nós estamos fazendo a nossa lista através do site vitoriamelhor.com.br. Nós temos 6 grupos de oposição unificados nesse site, que são os grupos Vitória de Primeira, Vitória Livre,
Rubro-Negros de Fé, Democracia Vitória, Democracia Rubro-Negra e o nosso grupo Frente 1899. 6 grupos de oposição já estão se unificando para tratar das questões do clube e atuar conjuntamente na Assembleia já do próximo dia 6 de junho, às 10 horas da manhã no Barradão. A Frente 1899 tem uma página no Facebook, basta acessar Frente 1899 no Facebook, e também temos o nosso grupo do WhatsApp. A gente pede para o pessoal se cadastrar aí no vitoriamelhor.com.br para que todos os sócios possam ficar articulados para que nós possamos fazer um enfrentamento contra esse estado de coisas do nosso clube. O Ney Campelo está dizendo que topa a entrevista contigo, viu? Me mandou um abraço aqui. Vou pedir me passar o contato dele para poder fazer um convite para ele. Acho que vai dar uma bela entrevista, assim. Quando ele teve um trabalho muito interessante com relação à Copa do Mundo. Com certeza. E muita coisa que o público não tomou conhecimento, certamente poderá tomar, né? Numa entrevista. Eu tenho dado muita sorte aqui com relação aos entrevistados. As pessoas vêm e falam assim, bem à vontade, né? Ficam bem relaxados no sentido de participar mesmo da entrevista, porque, como eu digo sempre, se o entrevistado não tiver a fim de falar, não adianta, que não sai nada. Mas o entrevistador ajuda nesse processo também. Nem tanto, mas... Sim, o que é que vocês gostariam de colocar como o ponto de vista final de cada um, porque eu ainda tenho o Manuel Pitinga Nascimento com as últimas do Bahia e o Anderson Matos com as últimas do Vitória. Eu penso que agora é hora da gente conclamar a torcida do Vitória para esse processo de mobilização, de pressão que nós estamos fazendo, nós da Frente 1899 e os outros grupos de oposição, e buscar de fato o tão sonhado processo de eleições diretas e composição proporcional do Conselho Deliberativo do Vitória. Isso daí, esse processo, eu acho que não tem mais volta. Eu acho que é ou tudo ou nada. Se isso não acontecer, o Vitória corre sério risco de ir à bancarrota. Sério risco de ir à bancarrota. Porque o continuismo dessa atual gestão só nos encaminha para a falta de transparência, as péssimas práticas que são feitas lá. E a cada dia nós aprendemos com os exemplos, os bons e os ruins. Temos o rival aí num caminho agora de crescimento, solidificado também por um processo de abertura democrática, num processo muito bem articulado por várias frentes diferentes, né, de ideias que vários grupos, do qual você também fez parte de um. E isso foi extremamente salutar. Nós, no Vitória, diga-se de passagem, desde o movimento Somos Mais Vitória, né, Augusto? Augusto fez parte desse movimento também. Nós já pleiteávamos um processo democrático, de eleições democráticas no Vitória. Então isso daí não é de agora. Nós, a torcida do Vitória, já buscava esse processo há muito tempo. Mas infelizmente as coisas, o tempo passa, os resultados vêm, aquele velho ditado, da bola entrando, tudo é esquecido. E às vezes isso daí, infelizmente, o torcedor é passional, ele também não tem a obrigação de enxergar as coisas com certa profundidade técnica dentro do futebol. Isso daí realmente pode ter, de alguma forma, desacelerado esse processo, mas nós entendemos que é algo inevitável e que vai acontecer sim com a mobilização grande do torcedor. Augusto. Muito obrigado, viu, João, pela sua participação aqui. Obrigado. Quando quiser colocar mais alguma coisa da Frente 1899, é só nos procurar, que a gente está aqui para ceder espaço tanto para a situação que não gosta de espaço, né, como para a oposição. Eu ouço mais a oposição porque a oposição, ela quer falar e não acha espaço para falar. Desde 12 de janeiro nós estamos fazendo esse programa aqui, e a única pessoa que se negou a vir fazer o programa foi Carlos Falcão, porque disse que depois de 10 horas ele não saía de casa. Rapaz. Uma vez ele participou do telefone, uns 30 minutos pelo telefone. Uma vez o Anderson Matos, eu presenciei aqui, o Anderson Matos ligou para ele: presidente, posso colocar no ar 22 e 25? Porque aqui tudo é produzido, tudo aqui é programado. Aqui a gente não faz as coisas como a maioria faz, desculpa aí o termo, nas coxas. Aqui tem uma produção que é toda trabalhada em cima. Então, você pode entrar 22 e 25. Rapaz, se passar de 22 e 15, eu não tenho como lhe atender, não. Então, o cara é presidente de um clube como o Vitória, meu amigo. Se o cara entra nessa, ele tem que entender que ele tem que prestar contas à sua torcida.
Mas não, é que não só Falcão como outros se julgam donos do clube, então não tem que dar satisfação a ninguém. Esse é que é o grande problema, né? Não preciso dar satisfação a ninguém, porque quem manda sou eu, ninguém vai me tirar daqui e tal. Mas obrigado, Augusto, pela sua participação também. Fique à vontade para colocar as suas... Agradeço agradeço, Tila, o convite, agradeço também todos os ouvintes que estão nos mandando mensagens aqui. Pode registrar alguns nomes aí, que geral registrou, né? São muitos, se eu for registrar em uns aqui, eu não vou parar de registrar. Mas eu queria só aproveitar o ensejo para dizer o seguinte: eu sei que vocês fizeram uma boa divulgação, né? Eu soube que vocês fizeram uma boa divulgação mesmo. Teve uma boa divulgação, deu uma repercussão. O problema todo é o seguinte: é um momento de dificuldade do clube. Trata-se de um momento muito difícil e muitos torcedores acabam, nesse momento de dificuldade, não renovando a sua associação Sou Mais Vitória, né, em certa medida abandonando as arquibancadas do Barradão. Nós acreditamos no oposto. Nós não estamos aqui para propor público zero, não acho que é o melhor caminho. Acho que o caminho é o contrário. Nós não podemos abandonar o clube. Abandonar o clube é fazer o jogo dessa turma que quer jogar o Vitória na lama. Nós pensamos ao contrário, é se aproximar ainda mais do clube, renovando o Sou Mais Vitória, se associando quem ainda não se associou, fazendo parte do cadastro aí vitoriamelhor.com.br.